Boa noite a todas. Espero que nós tenhamos uma construção do saber muito intensa com essa nossa nova matéria. Foi muito bom a matéria que passou, planejamento e avaliação. Vocês corresponderam muito bem. Eu espero que eu tenha tido tenha sido uma boa facilitadora para vocês, a fim de que vocês agregassem conhecimento acerca do planejamento e da avaliação. Essa nossa nova matéria tem como nome Informática e Tecnologias. O objetivo dela é a gente verificar como as tecnologias, especialmente da era digital, como o computador, as redes sociais, como tudo isso pode ser um auxílio ao professor e ao aluno na construção do saber. Então, esse é o objetivo dessa matéria, despertar em vocês a necessidade de vocês se aparelharem com as ferramentas da informática, a fim de ajudá-los e aos alunos também, a fim de que vocês tenham um bom aproveitamento nas aulas e, especialmente, é mais uma ferramenta na construção do saber do aluno, porque a gente sabe que hoje em dia eles têm acesso, fora da sala de aula, a um celular, a um computador. Então, por que não utilizar essas ferramentas também como mais um meio de ensino, da mesma forma que é o ensino oral, que o ensino escrito, o ensino digital também vem assessorar o aluno nessa construção do saber. Então é isso que a gente espera que a gente veja nessa aula. Nós dividimos em 4, né, já que são 4 aulas. Na primeira aula, que é a aula de hoje, nós vamos ver o conhecimento e as mídias, a oral, a escrita, a visual e a digital. E também o assunto, o computador, como ferramenta de construção do conhecimento. Então, são esses 2 assuntos que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Como é que nós vamos ver isso? Nós vamos ver um slide onde eu coloquei o ponto principal, mais importante que vocês devem refletir acerca do computador, das mídias, dentro do conhecimento. Nós vamos ter 2 videoaulas que vão assessorar também na reflexão acerca do assunto. E nós vamos ter uma atividade. Que atividade será essa? Vocês vão construir para mim um jornal. E como construir esse jornal? Utilizando o aplicativo, o programa Word. Então a gente vai, cada aula nossa, nós vamos nos assessorar de um programa de computador para que a gente possa vê-lo como uma ferramenta de auxílio na sala de aula. Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre com o Word, a fim de despertar em vocês a necessidade de cada vez mais vocês entrarem no Word, utilizarem o que ele tem de bom. Tem muita coisa, muitas ferramentas que tem dentro do programa que vão facilitar a vida de vocês na sala de aula. E nós vamos fazer um jornal utilizando o aplicativo Word. Para isso, eu preparei também uma videoaula com as principais funções que o Word tem e que vão ser necessárias para a construção do jornal. Então, lá vocês vão ver como fazer, como inserir. Então, alguns toques de como utilizar, né, no jornal.
E também vocês vão no jornal, ele tem que ter no máximo 2 páginas, e vocês vão fazer 2 matérias ou mais, mas obrigatório 2 matérias. Na primeira, vocês vão ter uma figura que vai estar na atividade 1, que vocês vão ter que utilizar no jornal de vocês, no qual vocês vão fazer um texto com base na figura. Então, com essa figura, você vai ver, vocês vão fazer para mim vocês vão assim descrever o que a figura tem a ver com em relação à educação básica. O que a figura tem a nos acrescentar, nos inspira em relação à educação básica. Essa é a primeira matéria que vocês vão fazer. Na segunda matéria, aí vocês vão fazer uma entrevista com um diretor de escola via online, via WhatsApp, lembrando sempre, né, que nós estamos em quarentena, e com um professor daqui de Itaém. Vocês vão escolher a escola, a direção e um professor. E na própria atividade tem as perguntas que vocês vão fazer em relação ao laboratório de informática, como é que ele é utilizado. Então, tem uma série de perguntas que vai ser importante para vocês saberem que se existe ou não na escola. Então, em cima dessa entrevista, vocês têm 2 opções. Ou vocês podem elaborar um texto, né, como matéria de jornal, respondendo, né, inspirados nas respostas do professor e do diretor. Ou vocês podem também fazer colocar a própria entrevista. Aí fica a escolha de vocês. Qual das 2 vocês vão achar melhor para acrescentar. E fora isso, vocês podem acrescentar outras coisas, uma charge, alguma coisa, uma foto, alguma coisa para preencher o jornal de vocês. Então, com isso, vocês vão fechar a atividade 1, que tem um valor de 10 pontos. Na próxima aula, a gente vai vendo outros assuntos dentro da área de informática, o histórico da informática, e sempre dentro desse contexto de como a informática, como o meio digital, como a mídia digital pode assessorar no processo de educação. E como é que nós vamos desculpa que eu tô querendo enxergar aqui, não tô conseguindo. Como é que nós vamos medir, né, avaliar vocês nessa matéria? Uma atividade, a gente já viu que vai ser essa atividade 1, ela vale 10 pontos. Então, o jornal tem o valor de 10 pontos. Uma outra coisa em relação ao jornal, como eu sei que nem todos vocês têm acesso a um computador, esse jornal vai ser feito em equipe. Nós vamos nos dividir em equipe de 6 pessoas. E no mínimo uma pessoa da equipe tem que ter um computador. Então, sempre assim na hora de dividir as equipes. Mas eu vou fazer depois os dados direitinho para você postar para vocês, para ver como é que vocês vão fazer. Pela enquete que eu fiz, a gente tem 8 computadores, então dá para dividir certinho aí as equipes, tá certo? No módulo 2, nós vamos, que é na próxima aula, ele vale também 10 pontos. E nós vamos utilizar um outro programa também muito importante para o professor, que é o PowerPoint. Então, nós vamos ver como
algumas dicas de como fazer alguma coisa no PowerPoint. Depois, na aula subsequente, né, a aula 2, nós vamos ter a aula 3 e teremos a atividade 3, no qual nós vamos ter 2 momentos na atividade 3. Nós vamos fazer um texto, é um momento individual, onde vocês vão fazer um texto sobre a opinião de vocês, sobre o uso da informática na educação. Para o professor, para o diretor, para os alunos. Então, em termos gerais, então, qual a opinião de vocês? E no segundo momento vai ser em grupo, o mesmo grupo das outras aulas, no qual nós vamos utilizar o programa Excel. Então, a gente viu o Word, viu o PowerPoint, vamos ver o Excel agora, onde a gente vai aprender ou rever, né, a fazer um gráfico. Como é que a gente usa fazer um gráfico? Então, eu espero que vocês usem bastante, né? O Excel é de uma ferramenta muito importante para o dia a dia da sala de aula de vocês. E teremos a aula 4 com os assuntos. Na aula 4, eu vou colocar para vocês uma oportunidade de verificar como é que é o ensino à distância de verdade. Então, vocês vão entrar com a minha senha, com o meu login, numa atividade, uma matéria que um curso de pós-graduação que eu fiz na UNEB, no qual vocês vão ter a oportunidade de vivenciar e verificar uma matéria específica que eu fiz que tem a ver com o curso de vocês, que é sobre a informática, e no qual vocês vão ter a oportunidade de ver a videoteca e a biblioteca, e ver os textos que estão e os vídeos que estão ali sobre o assunto. E também verificar, né, como um todo, fazer um passeio panorâmico de como é um AVA, né, que é um ambiente virtual de aprendizagem de um estudante de EAD. E vocês vão fazer como atividade um PowerPoint, um outro uso do PowerPoint. Então, vocês vão ter como atividade isso aí e vão fazer para mim um cartão, um cartaz, alguma coisa nesse sentido, mas na época a gente vai ver melhor, com mais detalhes. Então, tudo isso é a nossa avaliação. Então, espero que tenhamos momentos muito bons, importantes, que a gente verifique com afinco essa matéria, porque ela é muito boa. Eu estou empolgada e espero que vocês também estejam. Então, um abraço a todos e mãos à obra.